Louvado seja Deus! Chegamos com o nosso programa de todo compromisso, todas as sextas-feiras, sempre a partir das 20 horas. Estamos aqui para falar do amor de Deus, com o seu que a Bíblia diz, né? É sempre um assunto maravilhoso, um assunto abençoado. Hoje não seria diferente, hoje nós temos um tema abençoado. Já estamos falando sobre esse assunto. Mas antes, vou cumprimentar aqui o meu querido pastor Jonas, com a paz do Senhor. Seja bem-vindo, meu pastor, a mais um programa, o que a Bíblia diz, pastor. A paz do Senhor, Diácono Gil, da paz do Senhor, você que nos assiste. É sempre um prazer estar aqui compartilhando esse espaço, né? Compartilhando aqui esse momento com cada um de vocês. Um momento em que nós só temos a ganhar. É um momento que nós meditamos na palavra do Senhor sobre determinados assuntos. E hoje, se você ficar aí, eu tenho certeza que você vai ser edificado pelo tema que será abordado aqui nessa noite. Verdade, pastor Jonas, é verdade. O tema hoje é maravilhoso. Hoje vamos falar sobre depressão e suicídio. Nós estamos num mês, né, em que se combate, né, pastor Jonas, o suicídio, né? E a gente, como ano passado a gente falou sobre esse assunto, não foi, pastor Jonas? Então a gente voltou aqui para falar sobre esse assunto. Como é um mês que é o mês de combate ao suicídio, a gente vai trazer também a nossa partezinha de ajuda, colaboração, é verdade, para esse mês, né, para esse assunto. É um assunto tão complicado, um assunto tão debatido, e estamos aqui para falar sobre esse assunto hoje, à luz da Bíblia também, né, pastor Jonas? Falar sobre a depressão e o suicídio. Esse é o nosso tema de hoje, que falaremos aqui com você. Fica aí, não sai daí não. Compartilha com mais uma pessoa, compartilha com mais um irmão. Traz ele para a nossa live. Vem aprender mais de Deus nessa noite, no nome santo de Jesus, pastor Jonas. Pois é, Diácono Gildo, hoje dia 10, né, de setembro, é um dia, um marco desse mês, né, que é combatido, e a prevenção também, a prevenção contra o suicídio, depressão, né, essas doenças psicológicas, essas doenças emocionais que tanto afetam nos nossos dias, né? E há um ano atrás, quando nós fizemos o programa, acredito eu que tinha sido há pouco tempo que eu tive um vizinho que se suicidou, não foi? Verdade, Até comentei aqui. Então, às vezes é imperceptível não dar sinais dessas doenças até para dentro de casa, para os familiares, né? Que no dia do ocorrido lá estavam todos perplexos com o que tinha acontecido. Como eu também estava, que era vizinho, né? Então, acredito eu que, à luz da Bíblia Sagrada, nós temos aqui um norte, né, a seguir sobre como nós devemos lidar com essa doença, com esses problemas que nos afetam, né? Afetam também o povo de Deus. Nós sabemos que tem afetado os cristãos, né? Essa doença, a depressão, a ansiedade, né? Esses sintomas que podem ocasionar futuramente a pessoa tirar a própria vida, né? No desespero, porque a pessoa, quando tira a sua própria vida, é num ato de desespero, né? É como num grito para alguns, assim, pedindo socorro, né? Não querendo tirar a própria vida, mas para fugir dos problemas, fugir do obstáculo que está ali, das dificuldades que ela enxerga através da depressão ou da ansiedade, e ela tenta fugir por esse caminho. Então é uma coisa que tem sido cada vez mais frequente nos nossos dias. Acredito que você que está assistindo aí conosco deve ter ouvido falar de alguém, né? Ou algum vizinho, ou já teve até algum parente na família que se suicidou, ou algum amigo. Então, é algo que precisa ser comentado, é algo que precisa ser debatido nos nossos dias, para que nós venhamos saber identificar esses problemas, né, quando estiver dentro da nossa casa, alguém passando por essas dificuldades, e também para a gente ver o que é que a palavra de Deus, o que é que a Bíblia diz sobre a questão da ansiedade, sobre a questão da depressão e sobre até também o suicídio, porque tem relatos bíblicos sobre pessoas que tiraram sua própria vida. Verdade. Chegando aqui conosco, nosso querido irmão Luciano, a paz do Senhor, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Fica aí até o final, que o assunto
maravilhoso nesta noite. Luzia Alencar também já está conectada com a gente. Convida mais um para nossa live, convida mais um para o nosso programa, porque o assunto é interessante, o assunto é bom de se falar, o assunto é necessário falar, porque é um mês, como eu já falei, o mês de combate ao suicídio. A gente está aqui dando a nossa parte de colaboração nesse tema, nesse assunto, nesta noite. Chegando aqui também com a gente, pastor Francis José. A paz do Senhor, meu pastor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Agora há pouco teve o programa aí, Lição Mais, uma bênção de Deus. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que estão à frente desse programa, como nosso superintendente do setor Ceará, né? Pastor TV. Pastor TV. E hoje o pastor Francis estava lá. E hoje o pastor Francis, lado a lado, fazendo um programa abençoado. Que Deus abençoe a vida de vocês, meu irmão. E aqui é o que a Bíblia diz. Vamos ao assunto, pastor Jonas? Deixa eu começar lhe perguntando, meu pastor. É possível ter Cristo e entrar em depressão, meu pastor? Já vou perguntando a você, já vou botando você num estreito. Vamos lá, né? A gente se depara com muitas situações que cristãos enfrentam hoje, né? E às vezes muitas pessoas dizem, é porque não tem Cristo, né? Não conheceu Jesus de fato e tal. E muitas pessoas julgam pessoas que passam por sintomas depressivos, né? Passa por esses problemas emocionais, esses problemas psíquicos, né? Da alma do ser humano. Então, é julgado, né? As pessoas, quando veem alguém em depressão, julgam logo, dizem logo, não tem Deus, não tem Jesus e tal. Mas na Bíblia Sagrada, homens de Deus e que foram usados poderosamente, extraordinariamente por Deus, né? Diácono Gildo, a gente vê lá na história de Elias um momento em que, depois de um acontecido dele enfrentar centenas de profetas de Baal ali, Deus demonstrar um poder glorioso do céu ao lado do profeta, né? Confirmando, matando ali os profetas de Baal, confirmando o que ele tinha pedido a Deus, que Deus mandasse fogo, e Deus mandou fogo do céu. E mesmo depois desse ocorrido, em que a ação extraordinária de Deus teve sobre Elias, sobre a sua vida, né? E Deus se mostrando ali com ele ficou com medo de uma perseguição de Jezabel, né? Eu acredito que todo cristão aqui conhece a história. Jezabel prometeu matar ele, né? Disse que mataria ele, e ele fugiu, né? Com medo. O homem se assustou, né? O homem se assustou. Um cara que tinha acabado de ser usado por Deus para enfrentar ali 400 profetas de Baal, né? Se eu não me engano, na numeração, 400 profetas de Baal, e ali Deus tinha se mostrado com ele venceu ali, né, o desafio a qual ele desafiou, e estava tão cheio de ousadia que ele brincava. Fale mais alto, gritem mais alto, pode ser que o seu Deus não esteja ouvindo, né? Ele tão convicto daquilo que estava fazendo, sendo usado por Deus, e mesmo assim, pouco tempo depois a gente vê ele correr com medo da Jezabel. E primeiro ele eu deixei aqui a Bíblia aberta no relato lá de 1 Reis, capítulo 9. Primeiro ele para debaixo de um pé de zimbro, né? E fica lá pedindo a morte. Ele fica pedindo a morte. Olha que interessante. 1 Reis, capítulo 19. Olha aqui o que diz a partir do verso 1. E Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Olha, os grandes feitos que Deus tinha manifesto através da vida de Elias. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ameaçou matar o profeta Elias, como ela já havia perseguido, né, e matado. Acabe já havia matado vários profetas, né, já estavam perseguindo e matando os profetas. E olha aqui o que diz o verso 3. E vendo ele isso, se levantou para escapar com vida, e foi chegando-se em Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Abandonou o servo que andava com ele. Ele, porém, foi ao deserto, caminhando um dia, passou um dia andando. Eu acredito que pensando muitas coisas, né? Ali meio desorientado. Aí foi sentar debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, Senhor. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Né? Ele começa a dizer. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que ali um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olha que
né, como Deus se manifestava, né, mandava anjo com alimento, e olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, botija com água, comeu, bebeu, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o teu caminho. Então, através desse relato, nós vemos aqui que ele ficou com medo, pedindo a morte ali, né? Passou um dia andando meio desnorteado, sentou debaixo de um zimbro, começou a pedir a morte a Deus, e depois o anjo aparece a ele, manda ele comer, ele volta a dormir, e depois a gente vai ver, depois desse relato, que ele, depois que ele se alimenta, o anjo manda ele comer, ele caminha 40 dias no deserto com a força daquela alimentação até o monte Horebe, e onde ele entra numa caverna para ali sua depressão ainda aumentar mais, se intensificar mais, a qual ele não queria nem sair dali da caverna, né? E a gente vê isso acontecer com um homem de Deus, que era usado por Deus extraordinariamente. Então, nós não estamos isentos, irmãos, da depressão ou dessas doenças, elas chegaram até um de nós, né? Às vezes, a sobrecarga pode chegar na nossa vida e ocasionar algo parecido. E olha que interessante a história de Elias, que vai dizer a partir do verso 9, do capítulo 19 de 1 Reis, que ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e diz: o que fazes tu aí, Elias? Né? Como se Deus estivesse dizendo: eu mandei tu entrar nessa caverna, Elias. Eu mandei tu se esconder. E olha o que ele diz. E ele disse: tenho sido muito zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e buscam a minha vida para tirarem. Ele se achando ali isolado, sozinho, né? Porque tinham matado os outros profetas. Aí Deus vai dizer assim, Deus disse: sai para fora, ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento, o terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Olha aqui, ó. O Senhor pergunta mais uma vez: o que faz aqui, Elias? Né? Eu te mandei se esconder na caverna. Então Elias estava num estado ali de profunda depressão, onde ele pedia a morte para si, onde ele não queria mais cumprir ali o propósito a qual o Senhor tinha designado. Tanto é que o Senhor pede primeiro pede por uma vez, ele não sai. Ele fica esperando o que é que está acontecendo ali ao redor. E aí ele vê o terremoto, vê o vento forte, Deus não se manifesta ali. Ele só vai entender que era Deus quando ele ouve a voz. Aí ele então sai para fora. Mas ele estava ali no momento queria ficar isolado de tudo, de todos, se sentindo só, se sentindo isolado, como muitos, às vezes, de nós ou muitas pessoas passam por esse momento. E o estado de depressão, ele tem esses sintomas, né? A gente percebe que as pessoas começam a ficar ali no seu canto, isolado, né? Ela não quer mais saber de estar no convívio social, né? Elas têm medo das coisas, medo da circunstância, como o problema da ansiedade. A pessoa tem medo do amanhã, ela sofre antecipado. As coisas nem aconteceram e ela está sofrendo ali, ela está achando que está tudo perdido, ela acha que está sozinha, né? A ansiedade, então, mostra, nós vemos aqui através da vida de Elias sintomas de ansiedade e sintomas depressivos também. Né? Nós percebemos através da vida de Elias que ele estava vivendo esse momento de depressão e ansiedade ali, e queria ficar ali enclausurado na caverna, como muitos fazem, para fugir do problema, que era Jezabel, para Elias. Ele queria se isolar e ficar ali, né? Pedindo a morte, achando que não tinha mais solução para nada, achando que estava só. E isso demonstra sintomas de depressão. Né? As pessoas acham que estão sozinhas, que ninguém entende elas, né? Que não tem mais ninguém, que estão isoladas. As pessoas começam a se isolar, perder a vontade de estar no meio do convívio social. Então, quando nós percebemos esses sintomas na vida de alguém, um familiar, um amigo, a hora de ligar um sinal de alerta, né? Como Deus pega e diz: olha, sai para fora, Elias. Não é isso que eu te mandei fazer.
Ele estava fugindo do seu propósito. Embora tenha sido, dias atrás, usado extraordinariamente, com toda a ousadia, pedindo para que Deus mandasse fogo e respondesse com fogo. E Deus mandou e respondeu com fogo, honrou ele, né? Honrou sua fé ali, a fé do profeta, não envergonhou o profeta do Senhor. Tanto é que o nome do Senhor foi glorificado, exaltado e conhecido que somente ele era Deus, né? Mas mesmo assim, Elias, dias após, estava lá, todo borocochô dentro de uma caverna, cabisbaixo, desanimado, com sintomas de ansiedade e de depressão. Com medo de Jezabel, né? Com sintomas depressivos ali, com os mesmos sintomas que nós percebemos hoje nessas doenças psicológicas, né? Isolado, pedindo a morte, né? Ele sente e pede a morte achando que estava sozinho, né? Ele diz: olha, Senhor, todos os profetas foram mortos à espada, né? Só eu fiquei. Eita. Aí ele diz aqui, quando ele está sentado no pé de zimbro, né? Tira minha vida, eu não sou melhor que os meus pais, não, né? E olha o que é que depois Deus vai dizer para ele no verso 13. Olha aqui. A partir do verso 13, né? Ele ia sair da caverna, verso 14. Olha aqui. Que interessante. E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ele diz mais uma vez, se lamenta mais uma vez diante do Senhor, aquilo que ele tinha dito há alguns versículos atrás. Ó. Deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para tirarem. Aí o Senhor disse para ele assim, ó: e disse o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Asaf, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Depois de Deus falar para ele que ainda tinha 7.000, né, que ele não estava sozinho, que ainda tinha 7.000 joelhos que não se dobraram, né, é como se ele dissesse assim: Elias, tu tá aí isolado, não foi isso que eu te mandei fazer, vá lá, unge Jeú, filho de Nissim, unge o rei de Israel, unge também Eliseu, filho de Asaf, Abel, Meló, unge ele em profeta em teu lugar. Eu não te mandei parar agora, como se Deus tivesse dito assim: não sai dessa caverna aí, eu não te mandei parar agora, mas já que tu tá querendo pôr um fim aí, vai ungir primeiro o outro em teu lugar, para dar sequência, né? Já que tu tá querendo aí abandonar, chutar o balde, né? Vai lá, pelo menos ungir outro. Deus foi tão misericordioso que disse assim: ó, vai lá, termina, unge, né? Unge a Jeú, rei de Israel. Primeiro tu vai ungir a Jeú, rei de Israel. Depois tu unge Eliseu, né? Eliseu, profeta em teu lugar. Depois tu para. Não fica aí dentro da caverna, porque ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Tu não tá sozinho, não, né? Ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Olha aqui, ele achando que estava sozinho, pedindo a morte lá dentro da caverna, e Deus ainda tinha algo para fazer através da vida dele. E você percebe no relato aqui, no narrar, que ele fez ao contrário do que Deus tinha dito. Ele primeiro ungiu Eliseu no lugar dele, para fugir da responsabilidade, e depois Eliseu foi ungir Jeú, rei de Israel. E ele então, Deus é tão misericordioso que ainda levou ele numa carruagem de fogo, né? Então Deus, olha que extraordinária a história, né? Nós vemos aqui alguém que era usado por Deus extremamente, tinha um crédito com o Senhor, né? Era um profeta de Deus, mas estava vivendo um momento ali de depressão e ansioso ali, com medo da morte, né? E olha aqui, ó, o medo da morte de Jezabel fez ele pedir a morte. É interessante que nós vemos isso também nos sintomas depressivos, né? A pessoa fica pedindo a morte, né? E com medo das circunstâncias. A ansiedade também. A pessoa tem medo do amanhã, medo das coisas e às vezes prefere pedir a morte, ou então, para tentar fugir do problema, pedir a morte, né? Então, olha que interessante a história de Elias. Nos mostra, irmão Gildo, como a pergunta foi feita, né? Que se é possível ter Cristo... E ficar depressivo, né? Pronto, o exemplo de Elias mostra que, independente de nós sermos usados por Deus, de nós termos Deus em nossa vida, nós podemos ter momentos como Elias teve, de depressão ou ansiedade. Elias chutou o balde aqui, quando o Senhor pede
para que ele vá primeiro ungir Jeú, depois unja Eliseu no lugar dele. Ele pegou e jogou a responsabilidade logo para Eliseu. Se aposentou antes do tempo, né? Verdade. Mas mesmo assim, Deus é um Deus de misericórdia. Nós sabemos que Elias ainda assim foi levado na carruagem de fogo, né? E não se deu mais notícia dele por aqui, né? Então, olha que Deus aqui misericordioso, né? E que Deus extraordinário. Elias viveu grandes aqui feitos no Senhor e mesmo assim passou por um momento de depressão. Então, nós, como servos de Deus, podemos ter Deus na nossa vida, né? Nós não podemos julgar uma pessoa, não tá assim porque não tem Jesus, tá assim. Muitas vezes nós olhamos com um olhar julgando as pessoas, né? Tá assim porque não tem Jesus, porque não conhece a Jesus. E achamos que o problema é a falta de Deus e a falta de Jesus. Elias era um homem de Deus extraordinário e viveu momentos depressivos. É verdade. Então é algo que precisa ter atenção. Então, como mostra Elias aqui, os sintomas, isolamento, né? O pedido da morte, a falta de coragem para enfrentar o dia a dia, aquilo que Deus tinha ali pedido a ele para fazer, ele estava com falta de coragem. Deus não tinha pedido para ele se esconder na caverna. Tanto é quando ele sai para fora, Deus disse assim, olha, tem 7.000 que não se dobraram, e vá fazer uma coisa. Volte os 40 dias que você passou andando para se esconder aqui dentro dessa caverna, volte e vá ungir o rei de Israel. Depois que você ungir o rei de Israel, você unge outro profeta em seu lugar, aí então pronto. Mas olha aqui, ele estava sem coragem para enfrentar tudo isso. Tanto é que quando ele faz o retorno na caminhada de volta, ele vai primeiro, não ungir o rei de Israel, mas ele vai ungir primeiro um novo profeta no lugar dele, Eliseu, para ficar no lugar dele. Aí então Eliseu vai ungir o rei de Israel. Olha que interessante. Ele foge da responsabilidade, ele não tinha mais coragem para encarar a responsabilidade que Deus tinha dado. Era uma ordem de Deus. E mesmo assim o profeta ainda não concluiu, ele estou balde. Né? Verdade. Porque a depressão faz isso, a pessoa não tem mais coragem para enfrentar os desafios, né? A labuta da vida, né? E Elias demonstrou isso quando, por medo de Jezabel, um cara que tinha enfrentado 400 profetas de Baal, com a qual Deus tinha respondido com fogo. Ele se mostrou ali, a fragilidade humana se mostra ali quando ele se esconde e pede a morte dentro de uma caverna, né? Então nós seres humanos temos essa fragilidade, irmãos. Nós não somos super-homens nem máquinas, robôs, para que nós venhamos dar conta de tudo, né? E às vezes a sobrecarga emocional, a sobrecarga de estresse faz com que azede a maionese da nossa mente, faz com que desonere alguma coisa, como Elias estava ali 100%, estava na pampa ali, sendo usado por Deus ali, um homem extraordinário, e Deus fazendo mover na vida dele, e de uma hora para outra o homem taborocochou dentro da caverna. Isso acontece, irmãos. Mas que nós não venhamos perder a esperança no Senhor, de que Ele é misericordioso e que Ele tem grandes coisas para cada um de nós. Isso mostra o final da vida de Elias, mesmo ele chutando balde no fim do seu ministério, não cumprindo a ordem que o Senhor tinha dado para ele, mesmo assim Deus leva ele numa carruagem de fogo. E às vezes nós não precisamos dar conta de tudo. Nem todas as vezes nós não conseguimos. É muita coisa, irmão Júlio. Mas Deus, ele mostra sua infinita misericórdia, dizendo, meu filho, calma, sossega. Já que não dá para você ir, tá certo. Você não quer terminar? Unge Elias, deixa solto no lugar. Né? E às vezes nós temos que dar essa pausa para respirar, para que a gente não venha como é que eu posso dizer? Desincronizar aqui o que tem na mente e acabar depressivos como Elias, né? Às vezes precisa parar um pouquinho, respirar, precisa às vezes colocar a mente no lugar para que Deus venha voltar novamente a nos usar assim, com vigor e de acordo com a sua vontade. Então, irmãos, nos mostra, através da vida e do relato de Elias, que pode sim o cristão ele entrar em estado de depressão ou ansiedade. Louvado seja Deus. A irmã Raquel de Vila está conectada com a gente. Ela diz, eu amo assistir esse programa, o que a Bíblia diz. Obrigado, minha irmã, pela sua vinda. Todo o programa você está aí conectado, você compartilha. Somos gratos pela sua vida, meu irmão. Continua aí, porque o assunto é bom. O assunto é maravilhoso nessa noite. Pastor Jonas, quem está conectado com a gente também aqui ainda é Moacir Alencar, também está nos assistindo.
Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso programa. A diaconisa Isaura Rigonato, ela diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, um feliz sábado. Deus abençoe, minha irmã. E ela diz assim: não estamos im- Imunes. imunes à depressão. É, né, pastor Jonas? Todos nós podemos ficar, né, pastor Jonas? Nós Podemos. não somos imunes de uma fraqueza, de uma É, tristeza que pode gerar, né? pode gerar uma depressão, né, pastor Com Jonas? certeza. Às vezes, muitas vezes não é falta de Deus, às vezes tem algo espiritual. Eu não vou generalizar 100%, mas muitas vezes é algo espiritual também, que a gente tem que ter o discernimento para entender o que é espiritual, né? Muita gente vai dizer é frescura ou é falta de Deus. Não, irmãos, temos que ser sensível aos sintomas, né? Porque muitas vezes são imperceptíveis ou às vezes nós temos que ter um pouco de discernimento e temos que ir em busca desses sintomas, que muitas vezes nós não conseguimos perceber. Você vai ver quando vai perceber quando tem uma tragédia, como aconteceu comigo há um ano e pouco atrás com um vizinho que era vizinho meu, tava ali sorrindo, o cara, a gente passava, a gente boa, falava com ele e tal, de uma hora para outra o cara se enforca. É Então verdade. acontece isso, e às vezes os familiares não percebem, a gente não percebe, e é um problema grave que fica ali, as pessoas com seus problemas ficam ali remoendo na cabeça, não se abre, se martiriza, ele fica se martirizando, aí acha que a morte é a melhor solução. Então, o melhor que nós, quando estivermos passando por uma dificuldade a fazer, é desabafar com um amigo de confiança, com um irmão em Cristo de confiança, com um pastor, desabafar o problema, tentar ali que pessoas de confiança estejam ali sabendo da situação e lhe ajudando no que for possível para você enfrentar esse problema, não sozinho, mas com alguém lhe auxiliando e com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Pessoas que têm o temor do Senhor para ali dar bons conselhos, né? Conselhos vindo direto do Espírito Santo para a sua vida, né? Então, nós como cristãos devemos buscar esses pontos de apoio. Porque quando nós queremos enfrentar isso sozinho, irmãos, nós podemos se achar como Elias. Eu tô sozinho, né? É verdade. Aí vai se isolar. Eu tô sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Uhum. Como Elias foi se isolar, né? É Não tem verdade. ninguém para me ajudar e Deus disse, sai dessa caverna, Elias. Deixa de ser besta, homem. Tem 7.000 pessoas ainda que não se dobrou. Tu tá se achando sozinho porque mataram os profetas, mas tem ainda 7.000 joelhos que não se dobraram, né? E não foi para aí que eu te mandei, não. Pode voltar, volte os 40 dias que você passou andando, vá ungir rei de Israel e unge outro profeta. Se tu quer parar, unge pelo menos Elias no teu lugar. É como se Deus estivesse dizendo isso, É né? E verdade. ele fugiu da responsabilidade ali, ó. Não tinha mais a coragem de enfrentar os desafios, né? E a pessoa, quando está com essa depressão, ela pode ser um grande empresário, poderia ser alguém extraordinário ali no seu trabalho, mas ela não tem mais a coragem para enfrentar esse desafio. Isso mostra claramente na vida de Elias. Ele não tinha mais a coragem para enfrentar o desafio, embora ele, dias atrás, tinha enfrentado 400 profetas. Agora ele não estava com coragem mais nem de ungir o rei de Israel, né? Ele Verdade, vai viu? primeiro ungir outro profeta em seu lugar, que ficou Eliseu. Depois a gente vê notícia de Deus, na palavra de Deus, né? Deus levando ele numa carruagem de fogo. Porque ele não estava mais coragem para enfrentar o desafio. E às vezes o camarada é um ótimo empresário, às vezes o camarada é um evangelista, é um pregador, é um missionário, mas entra nesse momento e ele não tem mais coragem. Ele não consegue mais enfrentar. É aí que quando nós devemos ligar o sinal de alerta para essa pessoa que antes era alguém ativo, seja na sua vida secular, seja no seu trabalho eclesiástico, e agora ele estagnou, ele parou. Aí é onde deve surgir a preocupação, né? E o que é que está acontecendo com o irmão que antes era fervoroso nas orações, vinha aqui para os cultos, estava aqui ativo com a gente, hoje a gente não vê mais, está lá isolado. Vamos lá saber o que é que ele está passando, o que é que está precisando, né? E às vezes no secular o cara era engajado no trabalho, o cara não consegue mais fazer nada no trabalho, não tem mais concentração, aí se isola e não consegue insônia. Então esses problemas tudo levam para esse lado psicológico, emocional, da ansiedade, da depressão. Então nós temos que estar ligado, né, para que a gente venha não ser tarde demais quando acontecer um suicídio, né, que Deus nos livre desse mal, porque é algo que tem invadido, assim, principalmente no nosso século, né?
virada do século XX para o século XXI. É uma doença que tem tomado a mente de muitas pessoas. Depressão e ansiedade tem causado muitos suicídios aí, que a gente ouve Verdade. relatos. É verdade. Louvado seja Deus, você que está chegando agora, você está no Que a Bíblia Diz, falando hoje sobre depressão e suicídio, né? Um assunto muito falado, um assunto muito discutido. E a gente está aqui também dando essa parcela de contribuição para esse assunto. E o pastor Jonas falou sobre Elias. A gente encoraja você que está talvez vivendo isso hoje, que mesmo que você esteja passando por essa depressão, mesmo que você esteja passando por essa luta, Deus sempre está ao nosso lado, né, pastor? É verdade. Deus nunca desiste, assim como não desistiu de Elias e mandou que ele saísse de lá, porque Tinha ele uma carruagem de fogo esperando ele. isso ainda não tinha acabado para ele, né? Com ainda certeza. tem uma esperança. Com certeza. Usando aqui o exemplo de Elias, né? Você pode estar hoje numa caverna. Verdade. Né? Mas Deus ele te chama para fora porque ele tem algo glorioso, né? Extraordinário. Verdade. Assim foi com Elias. Elias tinha algo muito glorioso esperando ele para ele estar isolado dentro de uma caverna, né? Para nós hoje a salvação, a vida eterna, né? E para Elias foi uma carruagem de fogo que estava esperando ele. Ele nem completou o trabalho, só fez ungir Elias, profeta em seu lugar. Pegou a carruagem de fogo e quem ungiu o Jeú, rei de Israel, que era aqui no verso 16, era uma ordem para Elias fazer, foi Eliseu. Né? Então nós vemos aqui a misericórdia de Deus para com a vida de Elias e a misericórdia de Deus para com a minha e com a tua vida. Verdade. Está conosco aqui Elias Zilioli também está conectado, nos assistindo. Pastor Seloí, um abraço, meu pastor. Seja bem-vindo. Ele disse que gosta demais de assistir o nosso programa. Nós aqui agradecemos, né, pastor Jonas? É uma honra ter você aí como espectador do programa. Verdade, né? Diácono Stanislau também está conectado com a gente. Seja bem-vindo, meu irmão, a mais um programa. Marlúcia Bebiano também está conectado, nos assistindo. Jairo Pinto também, uma paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. Ana Amarília também está conectado com a gente. A paz do Senhor. Seja bem-vindo. Você está no Que a Bíblia Diz, hoje falando sobre a depressão e o suicídio. Então, pastor, vamos falar um pouco agora sobre o suicídio. E sobre o suicídio, pastor, qual é a posição cristã, pastor? Bom, sobre esse assunto, sobre o suicídio, qual é a posição à luz da Bíblia, pastor? Bom, nós vemos aqui na Bíblia Sagrada alguns relatos, né, sobre suicídio. Primeiro, a gente vê a morte de Saul, né? Sim. A morte de Saul, ele mesmo se suicidando sobre sua espada, e seu servo também, seguindo o exemplo, se suicidou também, porque não queria lhe matar, porque ele viu cercado ali, né, pelo exército inimigo, e pediu para que seu servo não lhe matasse. E o seu servo não queria fazer isso, ele pegou e se lança sobre sua própria espada. Nós vemos o seu servo seguindo o mesmo exemplo, se lançou sobre sua própria espada. Aí nós vemos também um relato de Sansão, né, estando ali, sendo humilhado, as pessoas zombando de Deus ali, fazendo chacota de Deus, e ele pega e se suicida, né, e pede ao Senhor que Deus dê força a ele novamente, para que não zombem do nome do Senhor. Então derruba ali as colunas do templo, né, sobre aqueles que estavam em cima dele mesmo, e a gente vê mais um relato de suicídio. Outro suicídio que a gente vê na Bíblia, lá já no Novo Testamento, né, Judas Iscariotes, ali por ter vendido Jesus, a palavra de Deus diz que ele sentiu um remorso ali, parecido com o que o Pedro sentiu ao negar Jesus, mas que o de Pedro gerou nele arrependimento, né, e recebeu o perdão de Deus. Judas, esse remorso gerou, ele no desespero e não teve arrependimento, mas sim um remorso que gerou o suicídio, que fez ele tirar a própria vida ali, achando que não teria perdão para o seu pecado, né? Então Pedro, por achar que não tinha perdão para o seu pecado ali, ele vai e comete esse ato de suicídio, né? Então nós vemos esses relatos bíblicos. E a visão, irmão Gildo, cristã, desde do período antes da Reforma Protestante, católica, é que um suicídio, né, alguém que tira a sua própria vida, ele não tem salvação, né? Não tem salvação para o suicídio. E depois da Reforma começou a se estudar melhor sobre a soteriologia, a doutrina da salvação,
E a gente vendo o relato de Sansão, a uma circunstância extrema, a gente percebe ali, então, que o suicídio de Sansão difere do suicídio de Judas, né? Judas ali, ele não teve arrependimento e a circunstância ali poderiam ter sido diferentes, como a de Pedro foi, que ele foi lá e se arrependeu, Pedro, pediu misericórdia, porque Pedro tinha traído. Para ele, na mente de Pedro, Pedro também tinha traído Jesus, porque Pedro disse assim, olha, Senhor, eu vou dar minha vida. Ninguém vai matar o Senhor, porque eu dou minha vida se for preciso. Uhum. Né? E até a passagem é conhecida que Jesus disse, para trás de mim, Satanás, eu tenho que ir para a cruz, né? Uhum. Então, Pedro diz assim, Pedro tinha prometido a Jesus que daria a vida por ele. E Jesus pega e diz na cara de Pedro, ó Pedro, tu sabe nem o que tu tá falando, né? Hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes. Aí Pedro sentiu ali, naquele momento que acontece o ato, o galo canta pela 3ª vez, e ele olha para os olhos de Jesus e lembra do que Jesus tinha dito. Ali para Pedro, ele tinha traído Jesus. A mesma coisa que Judas tinha feito. Judas traiu, Pedro traiu. Mas o que difere? Pedro se arrependeu, o seu arrependimento gerou perdão e misericórdia. Judas, pelo contrário, foi lá e tirou sua própria vida. Não teve ali o arrependimento. Aí vamos ver aqui na história o suicídio de Sansão. O que difere do suicídio de Judas? Irmãos, tem uma diferença. Por quê? Porque Sansão, ele ora pedindo a misericórdia de Deus e é numa circunstância para que não zombem do nome do Senhor. Então ele vai, empurra a coluna do templo, né? E é algo que primeiro mata ali ele vinga aqueles que estavam zombando do nome de Deus. Ele foi um instrumento também para a justiça de Deus, né? Para aquele povo que zombava de Deus, os filisteus. Foi um instrumento de justiça de Deus, né? E teve o perdão de Deus, porque ele ora pedindo as forças novamente, o Senhor escuta e então concede novamente a força, né? Então, é em circunstância extrema e diferente, e em nome de honrar a Deus que ele faz esse ato, né? E acaba morrendo junto com os filisteus, né? Até ele diz, uma passagem, que morreu os filisteus, né? E ele empurra as colunas lá do templo pagão, do palácio, né? Onde estavam zombando de Deus. Então, é uma circunstância extrema. Então, depois que foi estudada mais aprofundadamente sobre a soteriologia, do treino da salvação, a gente percebe o relato de Sansão ali com a misericórdia de Deus envolvida dentro daquele relato, né? Mas a pessoa, por sua própria, pela circunstância, movido por alguma circunstância, tirar sua própria vida, continua sendo um pecado gravíssimo, que não tem, ao ponto de vista, um cristão tem um ponto de vista também, que um cristão jamais tiraria sua vida, um cristão regenerado, né? Um cristão nascido de novo, ele jamais tiraria sua vida. Então tem esses 3 pontos que nós observamos. Um primeiro, que é desde o princípio católico lá, antes da reforma protestante, que é um pecado sem perdão, né, que não tem salvação. Aí quando nós olhamos para a história de Sansão, Deus usa a misericórdia dele, usa ele como instrumento de justiça, e nós, cristãos, cremos na salvação de Sansão, né? Cremos uma boa parte, outros, é algo que é discutido. É possível, pastor? Pois é algo que é discutível. É algo que é discutível por quê? Porque boa parte vai dizer que não tem, outra parte vai dizer que Sansão foi salvo e tal, que recebeu o perdão de Deus ali. É algo assim, irmãos, que é discutível. Discutível a salvação de Sansão. Mas a pessoa tirar a sua própria vida ali, por uma circunstância, é um pecado, acredito que a palavra de Deus vai dizer que não existe pecado que só tem um pecado que é sem perdão, né? Que é resistir o Espírito Santo, é rejeitar a graça, é rejeitar o perdão de Deus. Mas é algo que no desespero muitas pessoas fazem, mas que a maioria dos cristãos vão dizer que quem é realmente nascido de novo, regenerado, cristão genuíno mesmo, ele não vai tirar a sua própria vida nunca. São essas correntes de pensamento aí, irmão. É isso aí, por isso que agora me veio. E Sansão, né? Sansão, né?
É parecido também com o relato de Saul. Saul não deixou ser morto e ele se matou. E ele se matou. Sansão foi do mesmo jeito? Ele não deixou ser morto? Pronto, Sansão, o que difere o Saul de Sansão? Por exemplo, Saul, né? O Saul já estava já rejeitando a Deus, estava ali no momento distante, que ele estava até sendo atormentado, né, por espíritos ali que lhe atormentavam. Saul estava totalmente distante ali de Deus. Pelo contrário de Sansão, né? Pelo contrário de Sansão. Sansão tinha feito o que era errado, que desagradava a Deus, tanto é que pagou as consequências do seu erro, né? Foi furado os olhos, era alguém que era juiz do povo de Deus, que foi levantado para livrar o povo de Deus da mão dos inimigos. Estava sendo motivo de chacota, lhe furados os olhos, estava fazendo trabalho escravo, estava sendo usado ali na adoração de deuses pagãos para tripudiarem, né, sobre o Deus de Israel. Estava sendo um motivo de humilhação, né, e as pessoas zombarem, fazendo zombaria do Deus de Israel por causa de Sansão. Mas o que Sansão nesse período fez? Acredito eu que Sansão orava pedindo a misericórdia de Deus, pedindo o perdão de Deus. Tanto é que no momento em que ele estavam sendo zombando de Deus, ele tem a coragem de pedir: Senhor, não deixe que zombe do teu nome, né? Senhor, não permita que zombe do teu nome. Mais uma vez, me dê a força, Senhor. Eu te peço só mais uma vez, pela última vez, me dê a força para que não zombem do teu santo nome e tal. Então mostra ali um ato de perdão. E a palavra de Deus diz que o único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que muitos confundem, né? Acho que blasfemar é você palavrão, xingar, é palavrão, é xingar, é desacreditar ali em algum momento. E a blasfêmia contra o Espírito não Santo querer Deus, né? é rejeitar o perdão de Deus. A blasfêmia no Espírito Santo é resistir à graça, é resistir o chamado interno para a salvação, é resistir o chamado externo, é você rejeitar o perdão de Deus, é você não querer Jesus Cristo. Então é isso, você está blasfemando. Por isso que ele diz o pecado contra Deus é perdoado, o pecado contra a pessoa de Cristo é perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o agente que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, esse não terá perdão. Por quê? Interessante, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. O agente responsável pelo nosso convencimento é o Espírito Santo. Por isso que diz que o pecado contra o Filho tem perdão, o pecado contra Deus tem perdão, mas o pecado contra o Espírito não tem perdão. Porque quem convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Então, quando nós não somos convencidos, pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo diz assim: olha, você é pecador, você precisa de Jesus Cristo. Eu estou te mostrando aqui que você está errado, que você está condenado. E você precisa aceitar Jesus. E eu digo assim: não quero. É verdade. Né? Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você desprezar o agente que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, por isso, eu acredito que o pecado de Sansão, boa parte dos cristãos, teve o perdão de Deus. Que Deus mostra ali sua misericórdia e usa ainda Sansão como um instrumento de justiça para também executar sua justiça sobre aquele povo que estava zombando do seu nome. Então, difere ali a morte de Saul de Sansão para isso. Saul estava longe de Deus. Saul, quando Samuel orava, diz assim: olha, Samuel, pare de orar. Por que tu insistes em Saul? Se até eu já o rejeitei. O próprio Deus diz isso. Né? Pedi até para que o seu profeta Samuel parasse de orar, porque não tinha mais jeito. Saul estava num estágio tão grande de distanciamento de Deus que o Espírito Santo ele já tinha rejeitado. Não agia mais sobre a vida dele, porque ele já tinha desprezado, já tinha rejeitado o Espírito Santo. Né? Já tinha rejeitado quando ele, pelas suas próprias caprichos, estava desobedecendo a ordem de Deus. Quando ele desobedece a Deus, né? A gente conhece o relato, né? De que não poderia tirar nada, mas sim queimar tudo. E ele vai lá e tira dos melhores cordeiros, o melhor ouro que tinha lá, ele vai e tira. Né? E ele desobedece então a Deus, e ele então rejeita o Espírito Santo, fazendo as suas próprias vontades. Então ele já estava num momento, aquele estágio a qual a palavra de Deus diz que é irreconciliável.
Existem pessoas que chegam tão distante de Deus que são irreconciliáveis. Elas não dão mais brecha e espaço para que o Espírito Santo trabalhe nas vidas delas. Por isso, difere a morte, o suicídio de Saul para o de Sansão. O de Sansão a gente vê que ele tinha comunhão ainda com Deus. Não estava num estado de distanciamento como Saul. Verdade. Sansão, quando pede força, Deus concede a força. Sansão, quando ora, pedindo para que Deus execute sua justiça sobre os filisteus, para que não zombem do nome do Senhor, o Senhor atende o chamado de Sansão. Deus ainda ouvia, né? Deus ouvia Sansão. Sansão ali teve um período, ele não foi da noite para o dia que ele foi preso, depois foi para o palácio, ele teve um período de anos ali, tempo suficiente para ele entender, né, o que ele tinha feito de errado e que ele estava pagando pelo aquilo que ele fez. A desobediência a Deus trouxe consequências para a vida dele, né? E ele sabia daquilo. Ele sabia que aquela consequência não era culpa de Deus, mas era culpa dos seus próprios atos. Tanto é que ele disse: Senhor, se possível, me ouve, me concede a força mais uma vez para que ninguém zombe do teu nome. Então ele sabia que a força dele vinha de Deus. Por isso ele pede novamente a força para o Deus que o dava antes dele cair no pecado. Glória a Deus. Um abraço aqui para nossa querida irmã Maria Rodrigues. Paz do Senhor, meu irmão. Feliz sábado também para você. Seja bem-vindo ao nosso programa. Pois é, pastor Jonas, o tempo passou. O assunto, quando é bom, o tempo passa rápido. Já são 21 horas. Chegando ao final do nosso programa, mas gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles, talvez, que esteja depressivo hoje. Aqueles que talvez estejam pensando em fazer algo com a sua própria vida, pastor Jonas. Que você falaria para ele essa noite, meu pastor? Bom, eu citaria o exemplo de Elias, né? Eu citaria o exemplo de Elias, que não importa se você é um ótimo profissional, se você é um exímio pregador, se você é alguém, um evangelista, se você é alguém que ama a Deus, se você é alguém que é usado extraordinariamente por Deus. Pode ser que hoje você esteja triste, pode ser que hoje você esteja cabisbaixo, pode ser que hoje você esteja desanimado. E isso é normal, né? Não é sempre que nós damos conta de tudo. Há muitas coisas que nos sobrecarregam. Mas a palavra do Senhor diz: lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Lá em 1 Pedro, se eu não me engano, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Vai dizer: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o Senhor tem cuidado de ti, né? Não é sempre que você vai dar conta de tudo, e nem se frustre por conta disso. Às vezes, no trabalho, nós não conseguimos dar conta de tudo, tanto no trabalho eclesiástico como no trabalho secular. Você pode não ser crente e pode estar sobrecarregado do seu trabalho, você pode estar sobrecarregado da sua vida, que muitas vezes você quer achar uma solução e não acha. Mas o Senhor também diz, além de lançar a nossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de nós, ele também nos diz: que carrega o nosso fardo junto conosco, né? Verdade. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Aleluia. Então, embora tua alma esteja sobrecarregada com os afazeres ou com tua vida, o pecado, em certo momento da nossa vida, ele é algo pesado, irmãos. Se torna um peso, um fardo muito pesado. E Jesus, ele nos quer aliviar desse fardo do pecado, né? Pode ser que o que você se sente de vazio aí na tua alma, o que você sente de vazio aí que nada consegue preencher, você não sente mais alegria em nada, às vezes é o peso do pecado. Jesus quer dizer para mim e para ti nessa noite: vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos darei descanso. Eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para nossas almas. Então descansa no Senhor. Descansa você que é crente, está sobrecarregado no ministério eclesiástico, acha que está fazendo muita coisa, descansa no Senhor. Nós não podemos desistir, nós temos que aprender a descansar, né? Então não desista, mas descanse no Senhor, né? Não pare, não estagne como Elias, entrou dentro da caverna e parou tudo, mas descanse. Descanse no Senhor, não vá para o extremo, né? Deus tem grandes coisas ainda para fazer. Quando você sair dessa caverna, pode ter certeza,
Deus tem algo glorioso para a tua vida, como teve para a vida de Elias, né? Ele só nos chama assim, sai para fora. Né? É o que ele faz comigo e contigo nessa noite. Sai para fora, porque tem algo para ser feito ainda em você, na sua vida e por você. Deus quer fazer algo na tua vida e quer fazer algo através da tua vida também. Deus quer salvar os teus, Deus quer salvar teus familiares, teus amigos, e Ele quer usar você. Então Ele pede para você sair da caverna hoje à noite, porque Deus ele tem uma obra grande para fazer em você e através de você, assim como tinha na vida de Elias. Então, não deixe que o desânimo, o desespero, não deixe que a depressão, a ansiedade tome conta da sua vida, mas se apegue nesses 2 versículos, né? Lancei sobre mim vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. E um outro versículo, que eu não lembro onde está, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, aprenda com o Senhor, lance sobre eles as suas ansiedades, e com certeza você vai sair desse momento depressivo, desse momento de ansiedade. Glória a Deus. Um abraço aqui, chegando no finalzinho, Vonete Pereira. Seja bem-vinda, minha irmã, ao nosso programa. É verdade, pastor Jonas. Diga sim à vida, meu irmão, minha irmã. Foi Deus que nos deu. Com certeza. A vida é muito maravilhosa. Só Ele tem o direito de tirar, né, pastor Jonas? Tirar, com certeza. Então, nenhuma circunstância, né? Nada é motivo para que a gente venha se desesperar da vida e tirar nossa própria vida. Deus é o dono da vida, né? E Ele, embora as coisas estejam difíceis, Ele diz assim, ó, no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, promessas gloriosas Deus tem para cada um de nós, se nós perseverarmos, e mesmo sofrendo, mesmo às vezes triste em algum dia, mas desanimados, mas nunca derrotados, né? Perplexos, mas não desistindo. Tem um texto que vai falar sobre isso, é porque eu não separei aqui, irmão. Mas tem um texto que diz, a gente pode estar até desanimado, mas em Deus nós encontramos força para vencer as dificuldades. Louvado seja Deus. Vamos orar, agradecer a Deus, né, pastor Jonas? Mais um programa, mais um dever cumprido. Agradecer a Deus por Ele ter nos permitido estar aqui falando do amor de Deus. Orar por você que está aí do outro lado, talvez esteja desanimado, talvez esteja um pouco triste. Alegria, meu irmão. Fica alegre, se alegre com a gente, se alegre com a palavra de Deus. Deus é maravilhoso. E Ele está contigo. Talvez aí no seu espaçozinho, no canto fechado, Ele está ao teu lado. Ele só precisa que você estenda a mão para Ele, porque Ele já está com a estendida para você. Glória a Deus. Pode estar difícil, pode estar muito difícil, mas lembre, Deus ainda é contigo. Vamos orar, pastor Jonas? Ora aí, agradecer a Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui diante da tela desse celular, falando, Senhor, a pessoas que estão nos assistindo ou que irão nos assistir depois. Nós pedimos, Senhor, que esse programa venha ser um canal de bênção, venha ser algo que venha fazer a diferença na vida de quem nos assiste. Então nós te pedimos também, Senhor, se alguém que irá ver esse vídeo esteja com pensamentos negativos, pensamentos em desistir, desanimados, desacreditando da própria vida ou até pedindo a morte, como Elias em um certo momento da sua vida pediu, e como Jó também, como muitos outros homens de Deus tiveram momentos tristes na sua vida, como Pedro passou noites angustiantes depois de negar Jesus. Podemos estar enfrentando momentos assim, mas temos que fazer como Pedro, ter a certeza que Jesus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e que Ele tem uma vida gloriosa, Ele tem algo extraordinário esperando por cada um de nós. Então confirma, Senhor, essas promessas no coração e na mente daqueles que nos assistem. É isso que eu te peço e já te agradeço no teu santo e poderoso nome. Amém. Louvado seja Deus. Um abraço para você que ficou conectado até agora. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos de volta na próxima sexta com mais um Que a Bíblia Diz. Um abraço, a paz do Senhor e até lá.